O coveiro que falava com os mortos. Numa pequena cidade, havia um cemitério antigo e abandonado, onde os rumores sobre o coveiro, o Sr. Antônio, eram tão sombrios quanto as lápides que pontilhavam o terreno. Dizia-se que, à luz da lua cheia, ele conversava secretamente com os mortos. Uma noite, um curioso jovem chamado Miguel decidiu investigar. Às escondidas, ele se aproximou do cemitério e viu uma luz fraca emitindo de uma sepultura recôndita. Ao se aproximar, ouviu murmúrios indistintos e viu a figura espectral do Sr. Antônio, com olhos vazios fixados no nada. O coveiro, alheio à presença de Miguel, murmurava segredos sussurrados pelos espíritos que habitavam o local. Cada palavra ecoava como um arrepio na espinha de Miguel. De repente, as sombras se retorceram, e uma figura espectral emergiu da terra. Era uma mulher de vestes antigas, cujos olhos refletiam uma tristeza eterna. Ela contou a Miguel a história de um passado sombrio e injusto que a mantinha presa ao cemitério. O jovem, petrificado, percebeu que os mortos guardavam segredos que assombravam as noites silenciosas. À medida que a conversa se desenrolava, uma aura sinistra envolvia o cemitério. O vento sussurrava lamentações e sombras dançavam entre as lápides. Miguel, incapaz de suportar a intensidade do encontro, fugiu desesperado. No entanto, a visita noturna ao cemitério deixou cicatrizes na mente de Miguel. Dizem que, desde aquela noite, ele carregava consigo o peso das histórias dos mortos, sussurrando-lhe segredos em sonhos perturbadores. E o coveiro, o Sr. Antônio, continuou seu diálogo com as almas penadas, guardando os mistérios do cemitério onde os vivos temiam entrepassar dos dias. Miguel tentava desesperadamente afastar os ecoantes sussurros que invadiam seus pensamentos. No entanto, as vozes dos mortos persistiam, penetrando seus sonhos e obscurecendo sua sanidade. Cada noite, ele se via arrastado de volta ao cemitério, onde sombras dançavam e murmúrios ecoavam como uma canção funesta. O jovem, consumido pela curiosidade e pelo terror, buscou ajuda. Ninguém ousava adentrar o cemitério após o anoitecer, mas uma anciã, Dona Eulália, conhecedora de antigas tradições e mistérios, aceitou auxiliar Miguel. Ela revelou que o Sr. Antônio, em sua ânsia por desvendar os segredos dos mortos, abriu uma brecha entre o mundo dos vivos e dos mortos. Guiados por velas trêmulas, Dona Eulália e Miguel retornaram ao cemitério. A atmosfera estava densa, as lápides pareciam suspirar, e os murmúrios cresciam em intensidade. Encontraram o Sr. Antônio, cujos olhos refletiam uma mistura de desespero e arrependimento. Dona Eulália, usando antigas palavras de proteção, tentou selar a brecha, mas algo sombrio se agitava. As sombras ganharam forma, torcendo-se em uma manifestação aterradora. As vozes dos mortos elevaram-se em um lamento uníssono. Cemitério tornou-se um palco de manifestações sobrenaturais, cada espírito clamando por redenção. O Sr. Antônio, agora consciente das consequências de suas ações, implorou por perdão. Dona Eulália, com sua sabedoria ancestral, lutava para conter as forças liberadas. Em um momento de desespero, Miguel sentiu uma mão gélida tocar a sua. Era a mulher espectral que o havia assombrado antes. Com uma voz suave, ela pediu para que ele ajudasse a libertar as almas aprisionadas. Unidos, eles canalizaram uma energia mística, rompendo a brecha entre os mundos. O cemitério mergulhou em silêncio, e as sombras se dissiparam. O Sr. Antônio, agora envelhecido e marcado pela experiência, jurou proteger o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Dona Eulália, com um aceno sábio, agradeceu a todos e desapareceu nas sombras da noite. Miguel, libertado das garras dos mortos, voltou para casa, carregando as memórias de uma noite que o assombraria para sempre. O cemitério, agora em paz, tornou-se novamente um lugar de descanso tranquilo, mas as histórias dos mortos continuariam a ecoar nas mentes daqueles que ousaram desvendar seus segredos. Entretanto, mesmo com a aparente paz que envolvia o cemitério, uma aura sinistra persistia nas sombras. Noites sombrias revelavam uma mudança na atmosfera, e Miguel começou a perceber que algo além do seu entendimento estava se movendo nos confins do além. Certo dia, ao explorar os recantos mais sombrios do cemitério, Miguel sentiu um frio repentino e cortante. Uma figura escura, sem forma definida, emergiu das profundezas da escuridão. Era como se a própria essência do terror tivesse tomado forma.
As vozes que antes eram agradecimentos agora se transformaram em murmúrios ameaçadores. Miguel, tentando manter sua compostura, percebeu que não estava mais lidando com almas em busca de redenção. Algo mais sinistro havia sido desencadeado naquela noite fatídica. O Senhor Antônio, cujos olhos outrora refletiam arrependimento, agora exibiam uma expressão de horror. Ele reconheceu a entidade obscura como uma força que ele inadvertidamente libertara, algo além do seu controle. O cemitério, uma vez pacífico, transformou-se em um labirinto de sombras vivas e murmúrios sussurrantes. Lápides tremiam como se abrigassem uma energia maligna, e o vento noturno carregava consigo um lamento constante. Dona Eulália, a sábia anciã que havia desaparecido, apareceu na imaginação de Miguel em um sonho. Ela alertou sobre as consequências de perturbar o equilíbrio natural entre os mundos, alertando que forças além da compreensão humana poderiam ser desencadeadas. Miguel, sentindo a responsabilidade sobre seus ombros, buscou ajuda desesperadamente. Ele procurou por conhecimentos ocultos, consultou antigas escrituras e buscou aliados dispostos a enfrentar a escuridão que se aproximava. Noite após noite, o cemitério se tornava um campo de batalha entre as forças sinistras e aqueles que tentavam restaurar a ordem. O terror se intensificava, as sombras ganhavam vida, e os lamentos ecoavam em uma cacofonia aterradora. A cidade, outrora alheia ao horror que se desdobrava, começou a sentir a influência maligna se espalhar. As pessoas começaram a ter pesadelos, visões sombrias e uma sensação constante de medo. E assim, o cemitério que uma vez abrigou segredos agora era palco de um terror que ameaçava consumir a própria essência da cidade, onde o véu entre os mundos despedaçado permitia que forças além da compreensão humana se manifestassem em uma dança macabra iminência do caos. Miguel, unindo-se a outros corajosos que compartilhavam seu destino entrelaçado com o cemitério, enfrentou a entidade obscura. A batalha se desenrolou sob a luz pálida da lua, onde sombras se contorciam e vozes sinistras ecoavam. Com cada passo dado na escuridão, a força maligna se fortalecia. Lápides se quebravam, o ar estava impregnado de desespero, e o próprio solo parecia pulsar com uma energia nefasta. Contudo, Miguel e seus aliados persistiram, guiados por uma determinação enraizada na necessidade de proteger sua cidade do destino sombrio que se aproximava. Dona Eulália, emergindo de um véu entre os mundos, sussurrou palavras de poder ancestral. O coveiro Senhor Antônio, ciente de sua responsabilidade na libertação da entidade, enfrentou seu próprio arrependimento com coragem, empunhando uma pá sagrada que brilhava com uma luz fraca, simbolizando a redenção. A batalha atingiu seu clímax quando Miguel, invocando a conexão que desenvolvera com as almas do cemitério, canalizou uma luz intensa que cortou a escuridão. A entidade, enfraquecida e agitada por murmúrios agonizantes, começou a recuar. Com um último esforço conjunto, as forças do bem conseguiram selar novamente o véu entre os mundos. O cemitério, uma vez mais, tornou-se um lugar de descanso tranquilo, mas agora marcado pelos vestígios da batalha travada na fronteira entre a vida e a morte. Miguel, o herói relutante, tornou-se guardião do cemitério, carregando consigo as memórias da luta contra o terror sobrenatural. O Senhor Antônio, redimido, continuou seu papel como coveiro, dedicado a manter a paz no lugar que um dia quase destruiu. A cidade, liberta das garras do terror, lentamente recuperou sua tranquilidade. No entanto, as histórias assombradas do cemitério tornaram-se lendas que, sussurradas à luz das fogueiras, serviam como advertência sobre os perigos de perturbar o equilíbrio entre os mundos. E assim, a cidade viveu para contar a história assustadora do cemitério onde o véu entre os vivos e os mortos fora rompido, mas onde a coragem, redenção e sacrifício restauraram a ordem e selaram as sombras que ameaçavam consumir tudo.